Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje eu vou gravar o capítulo 23 do livro Boa Nova, que tem como título O Servo Bom. Esse capítulo, me parece muito atual, porque até hoje, veja bem, as pessoas discutem sobre se Jesus condenava ou não a riqueza. E muitas pessoas acham que Jesus condenava as riquezas, que ele não aprovava as riquezas. E nós vamos ver aqui nesse capítulo que o que Jesus condena é o uso egoísta ou desonesto de como que a pessoa ia adquirir essa riqueza. Então, olha só, na verdade, eu vou começar a ler logo o primeiro parágrafo, como Humberto de Campos se expressa. Ele diz assim: a condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos, com profundas raízes, a tal ponto que, por várias vezes, foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr fim a contendas injustificáveis. Então, o que? Jesus, quando observava que os discípulos estavam brigando, quer dizer, contenda é uma briga, injustificável por quê? Porque não fazia sentido. Aquelas discussões intermináveis que eles tinham se a riqueza, se eles podiam ter qualquer objeto pessoal, né? Inclusive diz assim, ó, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Quer dizer, na concepção de Tadeu, eles não podiam ter nenhuma camisa, por exemplo, nada. E então Jesus, nesses casos, intervinha, tentando colocar na cabeça deles o verdadeiro sentido do que era caridade. E Levi, ele faz uma pergunta muito interessante, porque Levi era um coletor de impostos, né? Então ele tinha uma experiência mais ampla a respeito dos necessitados. E ele diz assim: e quando o pobre nos surge somente nas aparências? Então, o que ele está dizendo aqui? Que tinha pessoas que iam lá na coletoria onde Levi havia trabalhado antes, vestido como um pobre, mas na verdade era só aparência, porque eles na verdade tinham recursos, mas eles não queriam pagar os impostos. Então veja só como já naquela época tinham os pobres mesmo, e os pobres que se passavam por pobres por conveniência. Bom, aí vai aparecer o nosso personagem central aqui do texto, que é o Zaqueu. O Zaqueu, assim como Levi era Mateus. Levi tinha sido um coletor de imposto antes de começar a seguir Jesus. E o Zaqueu também era um publicano. O que é o publicano? Era um coletor de imposto. E por que o coletor de imposto era tão mal visto naquela época? Porque o publicano, ele era um contratado pelo Estado romano para a coleta de impostos. E os judeus viam aquela profissão como uma profissão inadequada para um judeu, porque eles se sentiam oprimidos pelo Estado romano. Então o Zaqueu é retratado aqui como um homem baixinho, ele sobe num sicômoro. O que é o sicômoro? É uma árvore, é uma figueira. Então ele sobe nesse sicômoro para ver Jesus quando Jesus passasse. E de fato, a intenção dele era essa, ver Jesus. Ele tinha curiosidade para ver Jesus. Mas a expectativa dele foi além, porque além de ver Jesus, ele ainda é convidado por Jesus para lanchar na sua casa. E aí, imediatamente, ele desce da árvore e vai para casa preparar o ambiente, preparar o lanche para receber Jesus e sua comitiva. Porque naquela época, Jesus caminhava com seus discípulos por toda parte. E ele ia, né? Os discípulos também iam nos lugares onde Jesus era convidado. Então, Zaqueu era um homem abastado, recebe Jesus, os discípulos, e ali, no alpendre, como diz o texto, o alpendre é uma varanda coberta.
Zaqueu, no alpendre, que era uma varanda coberta, Zaqueu serve uma refeição farta, não só para os discípulos de Jesus, como também por todo o povo que estava ali aglomerado. O Zaqueu, ele tinha consciência de que ele não era bem visto pelos discípulos em função da sua profissão. Mas ele também sabia que Jesus não perdia uma oportunidade sequer para dar lição para as pessoas a respeito do que ele considerava importante. E o Zaqueu, então, fala assim para Jesus: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam a vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar os meus trabalhos. Em meus trabalhos, o indispensável recurso à vida. Então, a gente pode observar aqui que Zaqueu era um empreendedor, né? Ele criava emprego para garantir para as famílias os recursos indispensáveis para a sua subsistência. E Jesus, então, responde para Zaqueu: abençoado seja o teu esforço, disse Jesus. E Zaqueu, então, se sentindo mais forte, murmura: os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. E Jesus responde: regozijo-me contigo, porque todos nós somos servos do mesmo Pai. Então, o que Jesus está falando? Primeiro, que ele reconhece em Zaqueu um servo de Deus. Por que servo? Porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Então, todos nós somos servos de Deus, antes de qualquer coisa. Nós não estamos aqui na terra para sermos servidos, mas para servir. Então, Jesus aproveita aquela situação em que começa inicialmente com os seus próprios discípulos, tendo uma interpretação equivocada a respeito da riqueza. Jesus aproveita aquela situação para dar ao Zaqueu a oportunidade dele dizer o que ele fazia com a sua riqueza, o bom uso que ele fazia da sua riqueza. E aí o texto continua, Jesus continua conversando, vai elucidando esses pontos com os seus demais discípulos, e André, um outro discípulo, o observa com grande brilho nos olhos e maravilhado com suas explicações. Aí o mestre acentua: sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. E aqui Humberto de Campos termina essa lição citando aquela parábola dos talentos. Vamos recordar a parábola? Ele diz assim, que Jesus conta então essa parábola para ilustrar que o talento, no caso, é o dinheiro. Então Jesus utiliza a parábola dos talentos para falar que nós não recebemos dinheiro e recursos para que esses recursos sejam utilizados exclusivamente por nós, mas que nós devemos multiplicar esses recursos. Então, na parábola dos talentos, conta que o Senhor distribui 5 talentos para um servo, 2 talentos para o segundo e 1 talento para o terceiro. E quando ele retorna, o que tinha recebido 5 talentos devolve 10. O que tinha recebido 2 talentos
devolve 5. E o que tinha recebido um talento, tinha com medo da aplicação, enterra esse talento na terra e devolve apenas um talento. E o Senhor, então, parabeniza os que multiplicaram os talentos e condena o que não havia utilizado o seu um talento para multiplicar esse talento em benefício das demais criaturas. Então, essa parábola, ela me parece assim que ilustra muito bem, inclusive, a nossa vida aqui na Terra. Vamos fazer um paralelo? O paralelo seguinte, que nós, quando reencarnamos, nós recebemos de Deus vários talentos. Quais são os nossos talentos? As nossas habilidades, os nossos dons. E nós não recebemos esses dons, esses recursos, para que a gente utilize exclusivamente em benefício próprio. Nós recebemos esses recursos para multiplicarmos e servirmos o nosso próximo. Então, quando a gente desencarna, Deus vai perguntar: o que fizeste dos recursos que eu te favoreci? E se nós tivermos multiplicado esses talentos, esses recursos, fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance, então nós teremos feito com os nossos talentos exatamente aquilo que o Senhor espera de nós. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.